Graça e paz. Bem-aventurados que já estão aqui comigo, benditos os que ainda hão de chegar. Que Deus possa te abençoar mais uma vez neste estudo, que a tua vida possa ser radiamente iluminada pela presença do Senhor. Irmãos, nós estamos fazendo mais um estudo aqui sobre a crucificação de Jesus. Neste momento nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com Pilatos. E se der tempo, já vamos falar de Herodes, porque daí ele é mandado para Pilatos, de Pilatos ele vai para Herodes, de Herodes ele volta para Pilatos, certo? Então, você que acompanha o canal, tá aí mais uma parte do nosso estudo. Se você ainda não acompanha o canal e não fez os outros estudos, deixa teu like, se inscreva no canal, deixa teus comentários, volta lá e assiste as outras aulas, porque vai ter o momento do Gólgota não, desculpa, o Gólgota ainda vai vir, vai ter o momento do Monte das Oliveiras, vai ter o momento que ele está na presença de Anás, na presença de Caifás, a gente falou sobre quando Pedro nega Jesus, nós falamos sobre a morte de Judas, um pedacinho pequeno sobre Judas, porque não temos tanta informação, mas nós passamos isso também nas outras aulas. Se você ainda não assistiu às outras aulas, volta lá, como eu falei, se inscreva no canal, abençoe a minha vida, que se você se inscrever, você abençoa grandiosamente a minha vida. E deixa teu like, deixa teus comentários. E a gente já está fazendo um belo de um resumo do estudo, mas estamos tentando fazer de uma forma que você ainda não tenha visto, porque nós estamos explanando versículo por versículo, apenas reforçando aqui, como tem reforçado nos outros estudos, certo? Onde a gente faz o comparativo de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então fica mais fácil, mais claro de você entender. Lembrando que a gente não está usando todos os contextos bíblicos, que nem foi mencionado, tem passagem em Salmos, tem passagem em Isaías, assim como tantas outras passagens que vão dar mais respaldo sobre a crucificação de Cristo. Mas nós estamos apenas analisando Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Então pode ser que pareça um pouco mais vago, um pouco mais vazio. Ah, pastor, da onde foi tirada tal informação? Da onde foi tirada tal informação? Por exemplo, a parte em que Jesus não disse nenhum ai. Lucas menciona em algumas partes, mas como comprovar? Porque Isaías também fala que ele não abriu a boca para dizer nenhum único ai. Então, apenas reforçando essa parte, nós estamos apenas analisando Mateus, Marcos, Lucas e João para entender melhor, a melhor forma. Lembrando também que há datas diferentes, os anos em que foram escritos os evangelhos são totalmente diferentes. Por isso você vai pegar uma diferença ou outra, e é onde eu quero te mostrar qual é a diferença e qual é a semelhança. Porque eu vejo muitos perdendo tempo discutindo com coisas que não deveria, sabe? Por exemplo, quando Jesus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou amarás ao teu próximo como eu vos amei. Muitas vezes eu vejo crentes brigando por causa disso. E eu já prefiro pensar de uma forma diferente. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que eu me amo? Porque Jesus está em mim, porque Jesus faz morada em mim. Quantas pessoas hoje estão se matando com depressão porque não tem nem sequer o amor próprio. Mas quando Jesus entra na tua vida, assim como ele entrou na minha, o amor próprio é real. E você não vai pensar em se matar, em se flagelar, se machucar, nem nada disso. Muito pelo contrário, você vai entender como é o amor de verdade. Então eu vejo que se eu amar o próximo como eu amo a Cristo, como eu me amo, quer dizer que é semelhante, porque Cristo faz morada em mim. E quando eu me amo, eu mostro que eu amo a Cristo também. Porque quando eu me amo, quando eu cuido de mim, quando eu cuido da minha santidade, mostra que eu dou valor à crucificação de Cristo. E quando eu dou valor à crucificação de Cristo, à ressurreição de Cristo pela minha vida e pela tua vida, isso quer dizer que eu também amo a Ele. Então, eu não vejo diferença. Eu vejo pessoas discutindo por coisas bobas. E é onde eu quero te mostrar. Quero te mostrar um evangelho diferente, onde você enxerga os dois lados da moeda e os dois se tornam um só, como um casal. Duas pessoas se tornando um. Amém? Então vamos começar o nosso estudo. Lembrando, por favor, abençoe a minha vida. Já se inscreve no canal, deixa teu like. E conforme você for estudando as aulas, vai deixando teus comentários. Bem? E se você teve paciência para escutar eu aparecendo na tela até aqui, deixa ali, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, para mim saber que você me acompanhou até aqui também. Aí assim eu consigo avaliar um pouco melhor o meu vídeo. Amém? Então, lembrando que agora eu vou virar a tela.
Vou mostrar para vocês a Bíblia. Nós estamos usando a King James, o aplicativo de celular King James, que daí fica mais fácil de eu colocar na tela do computador para vocês. Amém? Ou se você estiver assistindo pelo teu celular, também fica mais fácil. Bom, que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Aumenta o teu volume, vamos virar a tela e vamos começar a nossa aula. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui nós vamos falar de Pilatos, certo? Se der tempo, vamos falar de Herodes e o retorno a Pilatos. E se nós começarmos a analisar Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e João 18, nós vamos poder ver algumas semelhanças que há entre eles. Daí, em Mateus 27, versículo 1 e versículo 2, vai dizer assim: Assim que o dia amanheceu, todos os chefes sacerdotes e os líderes religiosos, anciões do povo, conspiraram para condenar Jesus à morte. Então, amarrando, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Esses dois primeiros versículos eu não coloquei na tela. Acabei esquecendo de colocar aqui, mas li eles para vocês. Mateus 27, 1 e 2. Do versículo 3 até o versículo 10 vai falar da morte de Judas. Judas se enforcou e tudo mais. A maneira com que ele cometeu o suicídio. Se você ainda não assistiu a parte de Judas, volta na aula anterior, que a gente está falando de Pedro negando a Jesus e de Judas se matando, tá bom? Não vou entrar nessa parte. Daí voltando aqui para Pilatos. Daí Mateus 27 do 11 ao 14 e dali para frente, ele vai falar que Pilatos lava as mãos, que nós vamos entrar em detalhe daqui a pouco. Só que a nossa comparação vai estar em Mateus 27, 1 e 2, com Marcos 15, do 1 em diante, ao Lucas 23, do 1 em diante, de João 18, do versículo 28 em diante. Que daí, no versículo 1 de Marcos 15, vai dizer assim, ao raiar do dia, entraram em assembleia os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e de todo o Supremo Tribunal dos Judeus, e tomaram uma decisão, amarraram Jesus, levando-no e o entregaram a Pilatos. Lucas 23:1 vai dizer assim: Em todos os conselhos dos principais líderes do povo judeu, levantou-se e conduziu Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, alegando: Encontramos este homem subvertendo a nossa nação, inclusive proibindo o pagamento de impostos a César e dizendo o Messias, o rei. Enquanto em João 18:28 vai dizer: Então os judeus levaram Jesus na casa de Caifás para o petróleo, e já estava amanhecendo, mas eles não entraram no petróleo para evitar a contaminação cerimonial, pois desejavam comer a Páscoa. Uma coisa que você precisa entender é que esta reunião no período da manhã, no Sinédrio, foi convocada para compensar os procedimentos ilegais da noite anterior. De acordo com a lei judaica, os juízes tinham de conduzir e concluir os julgamentos capitais durante as horas do dia. A lei também proibia a condução de julgamentos na véspera do Shabat, ou seja, a véspera do sábado. Os líderes judeus também necessitavam tramar e assegurar a aprovação romana para a execução de Jesus. Pôncio Pilatos era o prefeito romano da Judéia, de 26 a 36 depois de Cristo, durante a vivência de Cristo. O título governador era uma tradução aceitável do título e foi também usado para Pilatos por Joséfo. Quando falamos de Marcos 15, do versículo 2, Pilatos se focou em Jesus ter reivindicado ou não ser o rei de judeus. Este é o primeiro uso desse título no Evangelho de Marcos, mas Pilato o usou várias vezes durante este julgamento, durante este ato de conversação entre Jesus e ele. Sobre Pilatos, normalmente ficava em Cesareia Marítima, mas durante as festas judaicas ele ia até Jerusalém para ficar de olho nas coisas. Como Jesus foi crucificado junto com os dois criminosos, sentença que só poderia ser dada pelos romanos, parece que antes mesmo do veredito de Jesus, alguma execução já tinha sido agendada. Portanto, Pilatos foi a Jerusalém com a intenção de executar
criminosos, mas saiu de lá executando um homem inocente. E esta sala de julgamento pode ser referida ao Palácio de Herodes, no muro ocidental do templo, ou a Fortaleza Antônia, a noroeste da área do santuário. Aí, se nós continuarmos ali no versículo 3 e 4 de Marcos 15, ele vai dizer assim: e os chefes dos sacerdotes passaram a levantar várias outras acusações contra ele. Por isso Pilatos indagou uma vez mais: nada respondeis? Ver quantas acusações te fazem? Chega a um ponto em que Pilatos pergunta para Jesus: você não está vendo quantas acusações estão te fazendo? E em boa parte, Jesus fica quieto. Ele fica de boca fechada, literalmente. Você pode ver que tanto em Lucas 15, Lucas 23, 2, tem a mesma visão. E ali passaram a acusá-lo, alegando: encontramos este homem subvertendo a nação, inclusive proibindo o pagamento de impostos a César e dizendo-se o Messias, o rei, que bate com a mesma visão de Mateus. Só que João, como ele é uma testemunha ocular, ele narra assim para nós no versículo 29, 30 e 31. Assim Pilatos saiu para falar com eles e perguntou-lhes: que acusações trazei contra este homem? Responderam-lhe: se ele não fosse um malfeitor, não o teriam entregue a ti. Entretanto replicou-lhes Pilato: levai-o vós mesmo e julgai-o conforme a vossa lei. Ao que lhe contestaram os judeus: mas nós não somos autorizados a matar ninguém. Pilatos foi designado pelo imperador Tibério a servir como governador na Judéia. A famosa inscrição de Pilatos, descoberta em Cesaré em 1971, identifica Pilatos como procurador da Judéia. Assim como Galho depois dele, Pilatos não tinha interesse em julgar disputas internas dos judeus. O Sinédrio não possuía poder para determinar a pena de morte para ninguém. E a crucificação era uma punição horrível ao sentimento judaico. Era considerada tão degradante como o enforcamento. E a lei mosaica a condenava. Aquele que é enforcado é amaldiçoado por Deus. Jesus tivesse sido executado pelo Sinédrio, ele seria apedrejado, que é o método de execução por blasfêmia. Como você pode ver em Levíticos 24:16. As 3 acusações que os judeus trouxeram contra Jesus na presença de Pilatos eram forjadas. É verdade que grandes multidões se aglomeraram para ouvir Jesus falar, mas seus ensinamentos não tinham o objetivo de subverter Israel, de fazer Israel mudar sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de ser. Só simplesmente por mera vaidade. A intenção dele não era fazer com que Israel deixasse de ser fiel a Deus, mas era que começasse a parar de fazer uma pregação inválida, uma pregação inútil, sem significado e sem sentido. Como, por exemplo, eu falar: arrependa-te do teu pecado, e citar o pecado, mas na verdade eu estou cometendo esse pecado escondido. A intenção de Jesus não era essa. No entanto, você pode ver que Jesus falou: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E aqui o que eles alegam? Eles alegam que Jesus queria que ele parasse, que o povo judeu parasse de pagar os tributos a César, indagando grandes questionamentos. César, a alegação que ele proíbe dar o tributo a César era uma mentira declarada. Mesmo sendo Cristo, Jesus teve o cuidado de não aparentar querer derrubar o Império Romano ou subir ao trono como rei de Israel. Sem dúvida, Pilatos já deveria ter ouvido falar de Jesus, e logo entendeu porque o Sinédrio estava com tanta pressa em julgá-lo. Porque quando você é governador de um lugar, e naquela época Roma basicamente mandava e desmandava em Israel, a intenção era com que eles se submetessem às leis romanas. Então, para que isso pudesse acontecer, acredita-se que Pilatos conhecia também as leis judaicas.
para que ele pudesse comparar as duas e fazer com que o povo de Israel cumprisse as leis romanas sem que ele quebrasse as leis judaicas, ou muitas das vezes confrontando e enfrentando sérios problemas da lei judaica. Se você parar para ver, uma das coisas que nós mais encaramos nos nossos dias de hoje é a diferença dos calendários. No calendário judaico, Shabat é sábado, e biblicamente falando, o dia de descanso é o sábado. Mas no nosso caso, por causa de um erro de um líder religioso que tentou alterar algumas coisas da Bíblia que não deveria ter sido tentado alterar, que eu não vou entrar em tantos detalhes sobre isso agora, mas podemos entrar futuramente, é que hoje nós usamos o nosso domingo como descanso. Só que na verdade o domingo é o primeiro dia. No entanto, se você for até Israel, você vai ver que domingo, loja, mercado, vai estar tudo funcionando 100% aberto. Normal. Por quê? Porque o dia do descanso é o Shabat, é o sábado, o 7º dia, conforme a Bíblia ensina e a Bíblia instrui. Então até aqui, as intenções de Jesus não era alterar o que nós deveríamos fazer ou deixar de fazer, mas sim mudar o nível de fidelidade de nossos corações com Deus. O resto vem através do Espírito Santo, com muito amor e carinho. Já na visão de Marcos, capítulo 15, a pergunta de Pilatos envolve duas negações. O duplo negativo que Marcos confirma aqui é que Jesus nada respondia. Pilatos ficou impressionado com o silêncio de Jesus, porque ele poderia libertá-lo se as suas respostas fossem satisfatórias. Ou seja, se as respostas de Jesus fossem respostas simples, clara, direta, era um julgamento. Jesus tinha tudo para ser liberto, para sair dali, mas como Marcos e alguns outros evangelhos nos mostram aqui, ele nada respondia, ele ficava em total silêncio. Por quê? Porque a intenção é fazer com que ele possa ir à cruz. É uma coisa que eu torno a repetir nessa aula. Ninguém crucificou Jesus. Ele se entregou por mim e por você, por amor. E se você pegar a história, você vai ver que de acordo com a lei romana, se bem que até nos dias de hoje geralmente é assim, porque quando você se recusa em apresentar uma defesa, é como se você estivesse admitindo a culpa, se você estivesse falando realmente, eu fiz isso. E o fato de Jesus estar em silêncio, fica duas perguntas, fez ou não fez? Como que é ou como é que deixa de ser? E agora? E ali a gente não coloca o respaldo por completo. Mas quando nós lemos ali de Mateus 11 até o 14, fica claro que os chefes sacerdotes e pelos anciões, quando acusavam, e a palavra diz no versículo 12, mas ele nada respondeu. Porque é uma coisa que eu já te falei, tem horas que nós queremos brigar, discutir, nós queremos levantar a nossa voz. Só que em Eclesiastes capítulo 5 vai falar do domínio próprio. E isso é uma coisa que Jesus tinha em perfeito estado. O domínio próprio. Tem horas que não compensa bater boca. O importante é você saber o objetivo da tua missão. O importante é você saber onde você quer chegar e onde você vai chegar e cumprir. E tem horas que abrir a boca não resolve nada. Jesus nos ensina, desde o Monte das Oliveiras até aqui, que tem lutas que você vence só na oração, não discutindo, brigando com ninguém. É mantendo a boca fechada, é ficando em silêncio. Aí se nós pegarmos e lermos Mateus 27:15 em diante, vai dizer assim, ó: contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro, escolhido pelo povo. Detinham ele naqueles dias um criminoso muito conhecido de todos, chamado Barrabás. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhe propôs: a quem desejais que eu vos solte? A Barrabás ou a este Jesus que é chamado de Messias? Por isso, isso porque tinha conhecimento de que haviam entregado por inveja. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: não faça nada contra este homem inocente, pois hoje em sonho muitas coisas sofri por causa dele.
O costume de soltar um preso durante a Páscoa parece ser atestado em um texto judaico. Podem abater um cordeiro pascual em lugar de alguém, a quem eles prometeram tirar da prisão. Em Mateus 27:16 ou Marcos 15:7, descreve Barrabás, um rebelde homicida. Alguns manuscritos antigos de Mateus e outras figuras importantes na igreja primitiva mencionam que o nome completo de Barrabás era Jesus Bar Abás, que poderia indicar que ele era filho de um renomado mestre. A tradução do nome dele tem como se filho de Raba. Deste modo, Pilatos aparentemente ofereceu aos judeus uma escolha entre Jesus, que era filho de um mestre, e Jesus, que era filho de Deus. No hebraico, se você pegar o nome Barrabás e traduzir ele, ele vai ficar Bar, B-A-R-R, que vai querer dizer filho, e Abas, que já vai vir com uma outra tradução, que é ligada a Abba, que vem de pai. Para algumas pessoas, e principalmente para quem gosta de estudar o hebraico, Barrabás significa filho de Deus. Por isso que algumas pessoas arriscam a dizer que o nome de Barrabás era Jesus. Só que não tem como afirmar uma coisa dessa. Isso, alguns teólogos, em alguns momentos da história, vai tentar nos falar isso. Uma junção de um conselho de teólogos chegou à conclusão de que o significado do nome completo de Barrabás era Jesus Bar Abás, que poderia significar filho de Deus. E eu acho engraçado essa parte, eu acho interessante essa parte, porque se realmente esse era o nome, nosso Deus fez um plano tão perfeito, e às vezes dá para colocar também como o nosso inimigo trabalhando, que até para tentar confundir neste momento, colocou duas pessoas com o mesmo nome, para nós escolhermos o Jesus errado. E isso me remete a uma visão um pouco diferente, que eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Veja que se realmente o nome de Barrabás, o nome completo era Jesus Bar Abás, e o outro Jesus, Cristo, o Messias, isso me mostra que muitas das vezes nós achamos que nós estamos andando na luz, mas não estamos em trevas. O evangelho verdadeiro nunca será corrompido ou mudado. A minha visão, a maneira que eu enxergo a palavra de Deus pode ser alterada. A maneira que eu escrevo um louvor e uma adoração para Deus pode ser alterada. Mas a presença de Deus é imutável. E aquilo que Deus não aceita, o diabo não rejeita. Cuida com isto. Certo? Já Mateus 15, dos 5 ao 9, vai dizer assim: mas Jesus não respondeu uma só palavra e a ponto de Pilatos ficar muito impressionado. Olha só, repetindo que Jesus não falou uma única palavra. Ora, por ocasião da festa, fazia parte da tradição libertar um prisioneiro por aclamação popular. Um homem conhecido por Barrabás estava na prisão junto a rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Lembra que nós falamos de Mateus agora falamos de Marcos 15:7, a ligação. Concentrando-se a multidão, clamaram a Pilatos que lhe outorgasse o direito de costume nessas ocasiões. Ou seja, quais era o costume? Crucificar um e libertar o outro. E Pilatos lhe ofereceu: quereis que eu vos libertei o rei dos judeus? Lucas 23:5 vai dizer: todavia eles incitaram cada vez mais, exclamando: ele amotina o povo, pregando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Ao ouvir isso, Pilatos quis saber se aquele homem era de fato galileu. Ao ser informado que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lo enviou. Ou seja, até aqui em Mateus, Marcos e Lucas, nós estamos vendo que Pilatos está tendo que condenar Jesus por uma coisa que é invejosa, que Jesus é inocente, não fez nada.
Ele vendo que ele não consegue negociar com a multidão, ele manda para Herodes. Aí nós vamos ver que ele vai voltar de Herodes para Pilatos, certo? Então, só para deixar claro, né, que está em Mateus 27:18, que vai dizer isso porque tinha conhecimento do que haviam entregado por inveja, e em Marcos 15:10, porquanto ele bem sabia que fora por inveja que o chefe dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Então, até aqui a gente já conseguiu entender que tudo que está acontecendo se dá por inveja. Eles tinham não só receio de ser um falso profeta, um homem mentiroso, enganando o povo, mas porque literalmente eles tinham inveja que Jesus conseguia fazer, e simplesmente pelo fato de que Jesus quebrava todos os tabus que eles estavam vivendo naquele momento. O conforto de falar uma palavra, de pregar algo que eles não viviam, a falsidade do evangelho deles. Então isso Jesus não estava abraçando e permitindo. Por isso havia essa inveja, esse problema todo. E querendo ou não, Jesus arrastou uma multidão que muitos deles não conseguia. E esse negócio de poder sempre sobe a cabeça, certo? Então, aí antes de Pilatos mandar Jesus para Herodes, eu quero que você leia comigo Mateus 27:19, que vai dizer assim, ó: e aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: não faças nada contra este homem inocente, pois hoje em sonho muitas coisas sofri por causa dele. Ou seja, em um determinado momento, a mulher de Pilatos manda o recado para Pilatos. Em algumas traduções, dependendo da tradução que você tiver, vai dizer que ela foi falar com ele. Dependendo da tradução que você tiver, nos mostra dois tipos de visões. Assim como eu já vi teólogos também falando, já vi historiadores contando, que enquanto Pilatos tentava negociar, chega um mensageiro e fala com Pilatos: olha, tua esposa mandou dizer assim, assim, assim. Assim como também eu já ouvi falar que antes de Pilatos e chegar a Jesus e a multidão, ele viu por uma janela ou por um beiral aquela multidão, Jesus já todo machucado, porque já tinha apanhado bastante. Quando ele foi lá para resolver, porque os boatos sempre chegam primeiro, e as pessoas chegam: olha, trouxemos Jesus para que Pilatos pudesse julgá-lo, e um soldado chega e fala: Pilatos, tem um povo querendo que você julgue um homem ali e libere a sentença. E a mulher de Pilatos também vê isso e fala para ele: olha, não se envolva nisso, porque muito sonhei com este homem e muitas coisas sofri em meus sonhos por causa deste homem. Então, uma coisa que me chama a atenção é que, fora o fato de Pilatos não ter achado motivos reais para as acusações, ele soube dar ouvidos à sua esposa, a pessoa que está ao seu lado, né? Então a gente vê ali no versículo 17, 18 e 19 de Mateus 27. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhes propôs: a quem desejais que eu vos solte, a Barrabás ou a este Jesus que é chamado o Messias? Isto porque tinha conhecimento de que haviam entregado por inveja. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte: ó, você tá vendo? E aconteceu que, estando Pilatos sentado no tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem. Então, pela visão de Mateus, dá para entender que ela enviou o mensageiro, que ela não foi até ele, mas ele estava lá. E até agora nós falamos de Mateus, Marcos, Lucas. E agora eu quero colocar um pouquinho a visão de João, a testemunha ocular que tinha naquele momento. Se nós voltarmos em João 18, do versículo 28 ao 31, vai dizer assim, ó: então os judeus levaram Jesus à casa de Caifás para o petróleo. E já estava amanhecendo, mas estes não entraram no petróleo, para evitar a contaminação cerimonial, pois desejavam comer a Páscoa. Assim Pilatos saiu para falar com ele e perguntou-lhes: que acusações trazei contra este homem?
Responderam-lhe: se ele não fosse um malfeitor, não teríamos entregue a ti. Entretanto, replicou-lhes Pilatos: levai-os mesmo e julgai-o, conforme a vossa lei. Ao que lhe contestaram os judeus: mas nós não somos autorizados a matar ninguém. Então João viu que eles levaram Jesus a Pilatos e falaram para Pilatos: nós não somos autorizados a matar ninguém, porque já mencionei, já falei que pela lei judaica ninguém era morto, ninguém era morto por enforcamento ou crucificação, pois é uma coisa maldita, mas sim por apedrejamento. Aí nós chegamos em João 18:32, ele vai dizer: isto ocorreu para que se cumprisse a palavra que Jesus havia dito, relevando o tipo de morte que estava para sofrer. Então Pilatos entrou novamente no petróleo, chamou a Jesus e interrogou-lhe. Porque assim, o pessoal estava do lado de fora e Jesus estava do lado de dentro. Então ele saía para conversar com o pessoal e depois voltava para Jesus. Saía para falar com o pessoal, voltava a falar com Jesus. Por isso que eu falei que em algumas ocasiões, antes que Pilatos, para alguns teólogos e para alguns historiadores, antes que Pilatos voltasse a falar com a multidão, a mulher dele interrompe ele no meio do caminho e fala para ele: não se intrometa nisso. Entende? Então, no versículo 32 vai dizer: isso aconteceu para que se cumprisse as palavras de Jesus, que havia dito, relevando o tipo de morte que estava para sofrer. No 33, então Pilatos entrou novamente no petróleo, chamou a Jesus e interrogou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: esta questão é tua, ou outros te falaram a meu respeito? Aqui nós vemos que o que já foi mencionado nessa aula, que Jesus pergunta: você está me chamando de rei porque você me vê como rei ou porque as pessoas te falaram? No versículo 35 vai dizer: replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu, a tua própria gente, e o chefe dos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Ele está dizendo: olha, eu não sei nada sobre você, eu não sou judeu, mas o chefe dos sacerdotes de vocês te entregou a mim. Ao que lhe afirmou Jesus: meu reino não é não deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Em João 18:37 vai dizer: contudo Pilatos lhe inquiriu: então tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: tu dizes, certamente que sou rei. Por esta causa eu nasci, para isto vim ao mundo, para que testemunhar a verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então Pilatos questionou a Jesus: que é a verdade? Assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus e disse-lhes: não encontrei qualquer falta neste homem. Entretanto, sei que é tradição entre vós que devo dar liberdade a um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Sendo assim, quereis que eu vos liberteis o rei dos judeus? Aí o povo, no versículo 40 de João, vai dizer: então os judeus exclamaram outra vez, dizendo: não, este homem não, mas sim Barrabás. Ora, Barrabás era um conhecido bandido. Aí chega João 19, vai aparecer: sendo assim, Pilatos tomou a Jesus e mandou flagelar. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Então, até aqui, a gente pode compreender que após ficar nesse questionamento assim, Pilatos conversa com Jesus, Pilatos conversa com os judeus, Pilatos conversa com Jesus, Pilatos conversa com os judeus, e vê que realmente Jesus não tinha pelo que ser morto. Mas Jesus se entregava para ser morto, porque ele não dava resposta nem nada assim. A gente vê que para tentar inocentar Jesus, ele oferece Pilatos. Pilatos, legal. Barrabás. Barrabás, legal. Mas o povo não quer Jesus livre. Eles opinam por Barrabás, um homem inocente contra um homem ladrão. Há alguns teólogos, alguns historiadores dizem que Barrabás, além de ser ladrão, era assassino, tinha matado um soldado romano, por isso estava ali para morrer.
Então, eles preferiram um assassino, eles preferiram um ladrão, ao invés de escolherem Jesus, que era o homem inocente que pregava, curava e transformava. E nós achamos aqueles caras errados, mas muitas vezes nós somos assim. Nós preferimos continuar no errado, nós preferimos continuar pecando, do que direcionar o nosso caminho para a verdade e para a vida. Direcionar quem somos da maneira correta para Deus. Só que como nós podemos ler aqui na passagem de João, a gente vê que o homem encarregado para determinar a verdade, nesta matéria, neste caso, neste assunto, descartou literalmente a relevância da verdade. Na presença daquele que é a encarnação da verdade, que é a vida própria de verdade, que é Jesus. O comentário de Pilatos pode refletir desilusão, talvez amargura, e um ponto de vista pragmático. Foi novamente até os judeus. Pilatos isentou Jesus 3 vezes. Contudo, a pressão dos judeus o convenceu a forçar a execução. Daí, voltando em Lucas 23, vai dizer assim no versículo 3: Diante disso lhe interrogou Pilatos: És tu o rei dos judeus? Replicou-lhe Jesus: De fato é como dizes. Então Pilatos declarou ao chefe dos sacerdotes e à multidão, às pessoas reunidas: Não vês neste homem motivo algum para acusação. Todavia, no versículo 5 agora de Lucas 23, todavia eles insistiam cada vez mais, exclamando: Ele amotina o povo, pregando toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Ao ouvir isso, Pilato quis saber se aquele homem era de fato galileu. Ao ser informado que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, o enviou. Assim que Herodes viu a Jesus, expressou grande satisfação, pois havia muito que desejava conhecê-lo, por ter ouvido falar sobre sua fama. Tinha também a expectativa de vê-lo fazer algum sinal, algum milagre, alguma das maravilhas. Então, se juntarmos as visões, nós conseguimos entender que Jesus foi enviado para Pilatos. Pilatos fala que não acha acusação, não acha nada que possa condenar a Jesus, mas a multidão já chegou, os sacerdotes, os príncipes já chegaram pedindo pela morte de Jesus. Então ele via que era um pedido totalmente sem nexo, sem sentido, e vendo que não consegue dominar a multidão, vendo que não consegue, porque estava em época de político para alguns teólogos, para alguns historiadores, ele estava vivendo um momento de política, e ele já tinha alguns problemas, então ele não podia deixar uma rebelião acontecer. E ele, sabendo que Herodes estava ali, ele sabendo que Jesus era galileu, que fazia parte da jurisdição de Herodes, ele manda Jesus para Herodes. E Herodes queria muito ver Jesus, ver os milagres, maravilhas, os sinais que Jesus poderia fazer. Aí se nós percebemos em Lucas 23:9 vai dizer: E de muitas maneiras o questionava. Jesus, entretanto, nada lhe respondia. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com grande eloquência. Porém Herodes, assim como seus soldados, acabaram por ridicularizá-lo e zombar dele. Obrigaram-no a vestir-se com uma capa de aparente realeza e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos, que viviam em cima de inimizade, firmaram um pacto de reconciliação. Então entenda aqui comigo. Algum tempo atrás, Herodes Antipa estava ansioso para ver Jesus. E os fariseus disseram a Jesus que ele queria matá-lo.
O silêncio de Jesus diante de Herodes talvez tenha sido para cumprir a profecia de Isaías 53, versículo 7 e versículo 8, que vai dizer bem assim, Isaías 53, 7 e 8. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. Apesar das graves acusações do Sinédrio, Herodes Antipas simplesmente se divertiu às custas de Jesus e o mandou novamente a Pilatos para o veredito final. Herodes vestiu Jesus como uma roupa deslumbrante para ridicularizá-lo como falso rei e irritar o Sinédrio, que havia acusado Jesus de alegar-se ser o rei. Herodes Antipas e Pôncio Pilatos, como nós lemos no versículo 12, naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos, que viviam em clima de inimizade, firmaram um pacto de reconciliação. Eles ficaram amigos porque ambos deram o mesmo parecer sobre Jesus. Não achei neste homem nenhuma culpa. Ao que parece, eles também partilhavam a mesma opinião desfavorável acerca do Sinédrio judaico, que estava atrás de uma sentença de morte para Jesus. Então, se a gente começar agora a fazer o resumo de tudo que nós falamos até aqui, Jesus ele é levado para Pilatos poder julgar ele. Acontece que Pilatos não acha sequer uma única acusação favorável do que falaram sobre Jesus. Nós vimos e nós lemos que foi falado que ele se fazia de falso profeta, que ele falava para não pagar os tributos a César, que ele se fazia de Messias, que ele se fazia de o rei de Israel, e que ele era criador basicamente de uma seita falsa. Só que Pilatos não consegue ver acusações devidas para que o matassem, porque desde quando eles chegaram lá, eles levaram Jesus já no intuito de matá-lo, e eles não poderiam matar, porque não era algo de compromisso dos judeus, não era algo em que os judeus faziam para poder matar alguém. Eles não tinham essa autonomia, essa forma de agir. Eles apedrejavam. Se a pessoa morreu, foi porque Deus quis. Se a pessoa viveu e ficou ferida, foi porque Deus quis. E o que acontece? Que quando Pilatos percebe que ele é galileu e que Pilatos estava perdendo o controle da multidão, que cada vez mais a multidão se irritava, ele manda Jesus para Herodes. Quando ele chega em Herodes, ele é zombado, caluniado. Nós lemos que a palavra disse que Herodes queria muito conhecer a Jesus, mas até então, Jesus já tinha tomado vários chutes, vários socos, vários cuspes, tapas, e com todos esses golpes desferidos, provavelmente Jesus já estava todo machucado. Porque a gente sabe os hematomas que acontecem quando nós tomamos vários golpes. E quando Herodes fala com Jesus, Jesus não responde nenhuma palavra. Como eu já tenho mencionado em algumas aulas deste tema, e hoje eu te provei na Bíblia, Isaías 53, versículo 7 e versículo 8, a qual Jesus não deliberou nenhuma palavra. Fica então se cumprido mais uma profecia do profeta Isaías. Herodes, vendo que nada achava de acusação sobre ele, devolve para Pilatos. E Pilatos, mais uma vez, tem que lidar com a situação. Pilatos começa a dizer: o que quereis que eu faça? Eles falam: matem a Jesus, crucificam. Que era a forma dos romanos matar, ou enforcado ou crucificado. E como já mencionado, nós sabemos que era algo que era imperdoável, que era
maldizento para Deus. A morte de enforcamento era uma morte repugnante para Deus. E eles insistem nos gritos, nos clamores pela morte de Jesus. Pilatos, para tentar conseguir livrar Jesus desta morte, ele dá a opção: escolheis Barrabás, o ladrão, ou Jesus, o vosso rei. E eles preferem Barrabás. Barrabás é livre. Neste momento, então, nós entramos na parte do açoitamento de Jesus. Pilatos, tentando ainda resgatar Jesus e achando não é justo que ele venha morrer, vou mandar açoitá-lo. E aí vai começar os açoites. Só que daí nós vamos para a próxima aula, certo? Vou parar por aqui porque essa aula já está muito longa, muito extensa. E então não perca na próxima aula a parte do açoitamento de Jesus. E que Deus vos abençoe e que essa palavra possa ter sido de claro entendimento para vossas vidas. E daí, só lembrando, né, que Lucas 23, versículo 15 em diante vai dizer assim: então pouco Herodes encontrou alguma falta nele, pois Nolo mandou de volta, e não existe nada digno de morte. Não achei nada digno de morte realizado por ele. Portanto, após submetê-lo a açoites, libertá-lo-ei. Ou seja, Pilatos está dizendo: vou mandar ele para os açoites e depois eu liberto ele. Mas no versículo 17 em diante vai dizer assim: pois conforme a tradição, ele deveria dar liberdade a um detento judeu por ocasião da Páscoa. Contudo, todo o povo gritou uma voz: acaba com este, solta-nos Barrabás. Ora, Barrabás havia sido condenado e estava na prisão por causa de uma rebelião na cidade e por ter cometido um assassinato. Mas Pilatos desejava soltar a Jesus e voltou a argumentar com a multidão. Eis que, entretanto, gritavam ainda mais: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, declarou ao povo: que me fez este homem? De fato, motivo algum encontrei contra ele para condená-lo à morte. Então, pela terceira vez, declarou ao povo: que mal fez este homem? De fato, motivo algum encontrei contra ele para condená-lo à morte. Sendo assim, depois de açoitá-lo, soltá-lo-ei. Mas a multidão reivindicava insistentemente aos brados que ele fosse crucificado, e o clamor do povo prevaleceu. E assim Pilatos resolveu dar-lhes o que desejavam. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por causa da rebelião que causara e do homicídio que cometera, mas por quem clamava ao povo, e entregou Jesus à vontade deles. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, por causa dessa passagem aqui de Lucas, se entende que Jesus primeiro foi para os açoites, para depois ter um encontro com Barrabás, para que Barrabás fosse solto, e então Jesus fosse entregue para o momento da crucificação, ok? Então a nossa aula vai ficar um pouquinho dividida aqui. Nós não paramos a parte do açoite para depois falar de Barrabás, mas nós vamos agora, na próxima aula, falar somente da parte dos açoites. E se for preciso, entramos com Barrabás mais uma vez, certo? Mas a princípio, então, para deixar bem claro para vocês, o porquê que o açoite acontece antes do encontro entre Barrabás e Jesus. Amém? Então que Deus vos abençoe e até a próxima aula.